Olá, players! Bem-vindos, bem-vindas a essa live, a Live 2020. Então, toda quinta-feira, às 20h20, a gente está aqui ao vivo para ensinar vocês a transformarem videogames comuns em um poderoso recurso de reabilitação. Olá, Gilson, Wendrei, Ângela, olá. A player Karen entrou. Vamos colocar ela aqui, deixa eu achar, para a gente começar esse bate-papo. Começando. Hoje é uma live de perguntas e respostas. Então, Olá! Olá! Muita Poxa, gente que deixa. felicidade! Faz Essa live tempo que a super... gente não tá junta, né? Não é? Nossa, quanto tempo! Cada semana um convidado diferente, né? Daqui a pouco a gente vai fazer live em trio. Quando a gente conseguir É, fazer isso, né? pois é. Então eu tava falando para eles que é uma live de perguntas e respostas. Eu sempre esqueço essa caixinha, né? Tá muito legal! De perguntas e respostas. E vários players, vários de vocês deixaram as perguntas, então, aí durante o dia, né? No decorrer do dia, na nossa caixinha. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar, então, respondendo aí as perguntas das pessoas que fizeram, já colocaram as perguntas na caixinha durante a semana. Mas quem não colocou, pode fazer a pergunta direto aqui, viu? As perguntas que vocês quiserem, que vocês tiverem, né? As dúvidas. Dê algum recado aí, Karen, para a gente poder começar. O que eu Olha, esqueci? o meu recado é clica no aviãozinho, gente. Não sei se você já mandou clicar. Eu já Não. fiz isso aqui agora. Gente, eu já cliquei aqui, já mandei para pelo menos umas 20 pessoas, tá? Então faça o mesmo. Nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, clica aí, É dispara isso mesmo, boa a nossa, ideia. a nossa live. Porque para as pessoas que se interessam também, então, por videogame, fisioterapia, estarem aqui também para tirar as dúvidas de vocês. Olá, Roseni, A Rose. chegou! Isso, Rose. Rose tá lá em Brasília. Olá! Ah, lá. Olá a todos, a todas. Então eu vou puxar a primeira pergunta aqui, tá bom? Quem não fez a pergunta na caixinha, lembrando, Coloca aí, diga. fixa o tema, Ah, Adri, vamos pra gente. colocar. Vamos fixar Perguntas e esse tema de hoje. respostas. Isso. Ah, o pessoal E tá tudo fala, chegando. enquanto isso, vai falando do nosso workshop gratuito para quem ainda não sabe. Sim, gente. Claro, né? Isso aí a gente sempre fala. Não esqueçam de acessar o nosso link no Instagram. Temos um link lá bonitinho que você vai clicar e você vai acessar o workshop de game terapia imersiva que continua disponível para, enquanto durar a pandemia, né? Para vocês acessarem e curtirem. São 3 módulos incríveis. Quem assistiu já fez uso, para uso imediato, tá, gente? Exatamente. Então, pode ir lá acessar, os 3 módulos estão lá gratuitos. Isso aí é uma É, coisa de um presentaço é. mesmo da Game Terapia Brasil. Exatamente. E sobre game terapia imersiva, a gente está preparando mais surpresas para vocês, viu? E tá mesmo saindo do forno, né? Tá tudo Mas que pronto, surpresa linda chegando. é que a gente está planejando, Vocês Adriana. vão gostar, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. No final Quem da live, gosta, vamos falar no a final da gente live, conta. um No final da spoiler? Vamos, live. vamos, vamos, vamos. Então tá. Fiquem aí, no final da live tem spoiler. A Então, ó, Camila está alguém. dizendo que não consegue acessar o workshop. É assim, Você Camila. entrou? Você vai entrar no canal do Telegram. Primeiro, se você tem que ter o Telegram baixado no seu celular. Aí você clica Isso no aí. link da bio, entra no nosso Telegram e quando você estiver lá dentro do nosso canal, tem uma mensagem fixada no topo da tela. E lá tem os 3 Isso. links para os 3 módulos do workshop. Viu? Tem que É. acessar por ali, tá? Isso. Ou então você também fazer uma busca de documentos. Quais são os documentos que tem? Outro também falando que não acessou, mas é desse jeito, tá? Aí você pode também buscar os Exatamente. documentos. Você pode também buscar os documentos que estão Deixa eu publicados, pegar aqui uma coisa. tá? E Isso. aí você tá. Tá uma mensagem Também tem as fixada, gente, publicações. tá? Isso, É, exatamente. ou então acessar nas publicações, os É, documentos é. publicados. Ele disse que já tá o Davi, né?
Ele disse que tá no Telegram. Mas então é isso, vem na aba superior, onde ficam as mensagens mesmo. Na tela que você Lá entrar, em tem a cima, mensagem superior. Não é mensagem não fixada. é a primeira mensagem que vai aparecer fixada, Não, independente é da uma rolagem, mensagem independente da fixada. etapa da rolagem que você tá. Isso. É. Ah, a Aí mensagem Carlinhos tá dizendo que fixada não shop. aparece. Manda um direct pra gente, viu? Que a gente resolve pra você, tá Isso. bom? Dá um jeito de você Então, acessar. mas aí eu já vou adiantar. Camila, dê uma olhada, vê se depois você consegue acessar olhando os documentos que estão publicados lá. Você vai É, procurar em documentos publicados, e aí você vai passando os documentos publicados, você vai ver os 3 workshops. Estão lá também dá pra publicados, tá buscar por bom? aí. Isso. É porque tem muita coisa no canal, então é difícil É. de achar no meio das mensagens, por isso que a gente E a fixou gente lá não em apagou cima. nada, para vocês terem acesso a tudo, Tudo, exclusivamente lá. artigos, documentos, vídeos, tudo tá lá, viu? Então vamos começar com as nossas respostas. Déia entrou, beijo, Déia. Olá, Denise também, nossa player fiel, tá Denise. sempre aqui. Vamos lá. Ó, a primeira Juliana pergunta entrou. é como usar a game terapia no ambiente de Pilates. A Tá. gente já fez alguns materiais sobre isso, né? A gente já fez uma live, então tem uma live no nosso IGTV sobre game terapia e Pilates com Carol Carpe da We2Fit. Tá demais a live. E o We2Fit é um casal queridíssimo, que fazem caminhadas, trilhas, esportes, super alto astral. Sigam, viu? Se vocês gostam, sigam. Então, como usar game terapia no ambiente de Pilates? A gente fez essa live, a gente também já encaminhou conteúdo de e-mail para quem está na nossa lista de e-mails, recebe conteúdos exclusivos toda semana, e recebeu esse documento muito completo, tudo sobre game terapia e Pilates, com os jogos detalhados, os vídeos dos jogos, tá tudo nesse e-mail, mas só recebe nossos e-mails quem também está na nossa lista. Então clique no link da bio e deixe seu e-mail lá. Então, quando a gente pensa em Pilates, né, Karen, a gente tem que pensar nos princípios do método. Sempre quando a gente pensa na game terapia, a gente sempre faz adaptações. Então, vamos pensar no Pilates e como a gente pode usar os princípios do método junto com o videogame. O raciocínio é sempre esse, né? Então, você pensa na centralização, na respiração, na concentração, na fluidez. O que eu estou esquecendo? São 6 e eu não tenho É isso formação em mesmo, a Pilates. contrologia é isso mesmo. O controle do centro, que é o powerhouse, você tem que A pensar nisso. respiração. Isso, o Exatamente. controle é a respiração. Então, tem E a alguns fluidez que você jogos, já né? falou. Isso. Que é a ação controlada, né? O movimento controlado que é a contrologia. Então, é aquela coisa de você pensar em fazer o movimento sempre mantendo uma determinada linha de ação, para que ele não A seja orientação descoordenado. Isso, uma da questão orientação. respiratória, tudo Isso. junto. É isso. Então, tem alguns jogos que foram desenvolvidos com exercícios de Pilates específicos mesmo. A gente pode utilizar em qualquer jogo que a gente tenha de Exergame, né? A gente pode utilizar os princípios do Pilates e embutir no jogo, e o paciente que está no Pilates treinado, enfim, pode se beneficiar dos princípios do Pilates junto com o exercício que o jogo pede. Mas tem alguns, eu até listei aqui para não me esquecer de falar nenhum para vocês, os jogos que foram desenvolvidos por Pilates. Então, Daisy Fuentes Pilates é ela, né, que faz os vídeos e que orienta os exercícios dos jogos. Ele foi desenvolvido para o Wii e traz 10 exercícios do método Pilates para ser realizado com um treinador. Como que um Pilates solo. Um Pilates solo. Para todos eles é Pilates solo, né? Isso. O New You Mind Body também foi desenvolvido para yoga e Pilates para o Nintendo Wii com balance board, mas esse traz 117 exercícios divididos entre yoga e Pilates. Então ele tem uma variedade maior, mas também tem exercício não falta. Não falta, 117. Tem um engraçado, The Biggest Lost. Ele foi desenvolvido por um reality show, com base ou inspirado num reality show famoso americano. E ele foi desenvolvido para o Wii. E ele é uma extensão. Na verdade, você compra o jogo e você pode comprar a extensão do Pilates depois online.
Funciona, mas ele orienta que você utilize, nesse caso, nesses exercícios, pesos, bolas e elásticos. Além disso, a gente tem o Your Shape do Xbox, Xbox, que eu amo. Xbox com sensor Kinect, que tem exercícios de pilates incluídos. E a gente pode pensar no nosso queridinho Wii Fit Plus, né? E aí, muitos dos exercícios de balance, os de yoga, feitos sobre a plataforma, podem ser realizados com os princípios do método Pilates. Então, muitas possibilidades com o Nintendo, com o Xbox para realizar, mas qualquer um mesmo, até com óculos de realidade virtual. Se você embutir os princípios do Pilates, você está associando os benefícios aí, tanto da game terapia como dos princípios, os princípios que o Pilates traz, né? De benefícios. Isso. Mais alguma coisa, Karen, disso? Acho que é isso. Eu pensei também assim, de que você, aquilo que a gente também já discutiu, também já falamos, que você pode pensar em usar, seja para aquecer, para antes de você ir para os equipamentos, né? Como você também pode usar numa determinada situação específica num equipamento, aí você pode criar situações com óculos de realidade virtual, por exemplo. E depois, às vezes, para você trabalhar um desaquecimento ou um relaxamento, né? E você também pode usar o óculos de realidade virtual, ou você quer trabalhar algo mais postural, porque às vezes no Pilates você quer trabalhar mais controle, mais estabilização, e aí dá para você, sem dúvida nenhuma, agregar esses jogos para você pensar nesses princípios, né? E aí o jogo que a Adriana colocou, tem o jogo da vela, que é muito legal para você trabalhar essa respiração de do iFit Plus. Às vezes você quer ensinar o paciente a ativar o transverso abdominal, o músculo transverso corretamente, e isso eu sei que é um sufoco no Pilates, né? Para ensinar a pessoa a respirar e contrair o músculo ao mesmo tempo e acionar o assoalho pélvico e fazer essa dinâmica, isso é muito difícil. E o jogo pode ser, então, um aliado para você ensinar essa ativação ao mesmo tempo que você ensina a respiração. Então, pode ser uma boa opção para isso também, até mesmo para você ensinar, ou então para trabalhar individualmente mesmo. Isso mesmo. Então, muitas possibilidades. Eu vou nessa ordem aqui, que eu não sei se é a ordem que enviou. Eu achei que ia ficar na ordem que enviou, que era mais justo, mas bagunçou aqui a ordem. Então, vamos numa ordem aqui, que foi aparecendo para não me perder também. Quais aspectos diferenciam o uso de um simples jogo para o uso da realidade virtual no tratamento? Um simples jogo, né? Quando a gente pensa num simples jogo, a gente está pensando em qualquer jogo, até um jogo de tabuleiro, né? Um jogo de cartas, ou um jogo como um jogo de memória para trabalhar um aspecto cognitivo específico. Né? Ou um jogo que a gente pode criar ali na hora do exercício, assim, tipo, isso. Eu e você, eu contra você. Então, quem repete mais vezes, ou quem faz mais rápido, já é um jogo, né? Isso. Você está gamificando aquela sessão. Mas você pensando num simples jogo mesmo, num jogo como esses de tabuleiro, ou um outro jogo que a gente costuma usar na fisioterapia para trabalhar essa questão de memória, de repetição, o que diferencia da realidade virtual é que você, na realidade virtual, você tem uma narrativa, você tem um cenário, você tem uma questão lúdica muito mais profunda que facilita muito a imersão. E é essa questão da imersão que faz com que o indivíduo repita a tarefa sem perceber que está repetindo. Então, isso é motivador. Então, se você pensa que tem um cenário que te promove repetição e, com isso, te motiva a continuar a tarefa, isso para o aprendizado motor é tudo que a gente quer. É motivação, né? Engajamento, ele está engajado para jogar e ele está, ao mesmo tempo, se divertindo e conseguindo cumprir uma determinada meta, porque ele tem ali, quando ele se engaja e ele consegue executar a tarefa, ele tem feedback. Então, quando eu penso, eu tenho feedback, eu tenho repetição e eu tenho motivação. São as três coisas que eu preciso ter para ter aprendizado motor. Então, quando eu penso em simples jogos, onde além do jogo eu tenho que criar uma situação, tenho que criar, tentar um ambiente favorável, tudo isso... Entrar em outro cenário. Num simples jogo não me traz isso. Uma game terapia, uma terapia por exposição à realidade virtual, me leva ou me faz... me dá a possibilidade de levar o paciente para onde eu quiser. Então, é aquela coisa, a gente transforma realidades literalmente. A gente literalmente transforma em realidades, né? A pessoa está vendo alguma coisa
que é artificial, que para ele vai fazer todo sentido na Que para dinâmica ele do naquele momento é exercício. real, é a realidade que ele está Isso. vivenciando. É. Eles se confundem, as realidades se confundem nesse momento. E aí eu acho que essa questão que você falou é a principal, assim, de um simples jogo e da realidade virtual no tratamento. Na realidade virtual, os obstáculos, os desafios vão acontecendo a partir do que foi criado para aquele jogo, para acontecer naquele jogo, principalmente nos comerciais, né? Que não é a gente que organiza isso, as ações do jogo, o jogo já vem pronto. Então ele é bem divertido por causa disso. Então as ações vão vindo e você vai precisar, né, os desafios vão vindo e você vai precisar reagir a eles para executar a ação esperada pelo jogo, que os jogos simples não trazem. Então, e Exatamente. essa repetição que Não Karen tem. falou, quando a gente fala de repetição, a gente já pensa numa coisa chata, mas quando a gente pensa num videogame, essa repetição não é percebida, além de porque você está brincando, também porque ela não é repetida, sempre igual. Então é uma ação, depois outra, depois aquela primeira de novo, depois. E aí essa diversificação da ação, do desafio, é que faz a repetição acontecer sem ficar monótona também, Minha amiga né? André está dizendo que a pergunta está ficando no meu rosto. Mas eu acho que ela Ah, quer dizer Não, isso que está sendo escrito aqui embaixo, né? não, Mas é que é a se você pergunta que eu tirar. puxo. É a pergunta quando eu puxo fica mesmo no seu rosto, tá ficando. Eu Ah, vou, é? eu vou pôr pra gente ler e vou tirar, viu? Pra gente responder. Porque você tá Ah, tá. respirando e ela tá respondendo e ela tá ficando mesmo no seu rosto. Eu vi, tá mesmo. É Ah, verdade, é André. porque essas coisinhas que estão escritas aqui ficam no meu rosto mesmo, não tem Não, jeito. é essa de baixo. Só se a gente desativar os comentários, mas não é o caso. Ah, mas eu não quero Não. desativar os comentários. Não desativa, não. Ah, agora ela disse que agora tá me Lisiane vendo. Lisiane perguntou qual a relação custo-benefício. Vamos lá, vou tirar a pergunta, viu? Porque relação Hum. custo-benefício. Ela Como quer a você vê isso? profundidade. É, Bom, a gente pensa o seguinte: as pessoas normalmente acham assim, o videogame é caro, né? Poxa, eu vou ter que investir muito. Aí eu não sei se eu vou ter condições de investir em videogame. Também videogame toda hora muda, é uma nova tecnologia. E assim, a gente tem boas notícias para vocês. Primeiro que os videogames são muito baratos, especialmente esses que a gente está falando, do Wii. Aí você vai dizer, mas o Wii não é mais produzido. Aí a gente vai dizer assim, a maioria das pesquisas que tem evidência, né, e que a gente ainda vê pesquisas acontecendo atualmente, usam o Wii, tá? O Nintendo Wii. Mas nada exatamente. impede de você ter os videogames mais modernos, tá? E aí a questão é essa: o custo-benefício, a gente pensa, o custo que é mais barato já é um benefício, né? Para mim, o custo é o benefício. É verdade. E os efeitos positivos que ele traz. Então, eu vejo muito mais benefícios do que desvantagens, né? Eu também. Os efeitos de resultado motor, de resultado cognitivo, o aspecto emocional, gente, é muitíssimo trabalhado para relaxamento, para terapia anti-estresse, para você diminuir a ansiedade, você colabora muito, às vezes o paciente tem cinesiofobia, então, isso pode ajudar o paciente a conseguir começar a fazer um movimento e perceber que ele pode realizar um movimento sem dor, por exemplo. É. Então, eu vejo muitas vantagens no uso do videogame, independente do tipo de plataforma, do tipo de console que eu esteja utilizando, tá bom? E aí eu posso pensar do Wii até o Nintendo PlayStation, Switch, o Nintendo Switch. Switch, estou pensando das Nintendos. Pensando no PlayStation, eu posso pensar no PS3, no PS4, daqui a pouco chega o PS5, mas isso não quer dizer que você tem que estar trocando o tempo todo de videogame, não, porque os videogames possibilitam tantos jogos que você consegue fazer uma variabilidade de exercício muito Com o mesmo grande console. e, e ainda sendo específico, você pode trabalhar de uma forma específica, então, a do músculo, isso tudo vai depender da sua formação, do seu racional clínico, da sua experiência clínica, da sua expertise para usar o videogame, que isso precisa. É. Então, independente, é Nintendo, é PlayStation, é o Xbox, né? O Xbox 360, o Xbox One, também você pode fazer. Isso. Mesmo ele não é o mais caro, eles não são os mais caros. O mais caro Não. são os do PlayStation, mas eu digo mais caro que chega a R$ 3.000, essa média aí.
Isso é o mais caro, tá? Dos videogames. Mas esse custo, quando a gente pensa no Wii, por exemplo, ele praticamente é menos do que a metade disso aí. Muito menos do que a metade, tá? Falando Muito menos disso, mesmo. né? Eu quero Ainda complementar pode duas receber coisas. doação. Ainda pode receber doações. Você pode ganhar, Eu tô porque esses recebendo uma doação videogames aí. vão, esses videogames vão evoluindo e as pessoas querem se desfazer. Então vendem muito barato ou até doam. Tem duas coisas que eu acho importante falar aí sobre custo-benefício. O primeiro é que a gente desenvolveu os planners de preços para vocês consultarem e saberem quanto custa e por onde começar, e o que comprar, e o que adquirir, tudo, consoles, acessórios e jogos. Então, Exatamente. né, são três A planners, um para os gente, mais... a gente atualizou agora em 2020, tá? Ele tá É, atualizado, viu, gente, o planner. Viu? então, para os players Bem mais lembrado. iniciantes, para os praticantes e para os mais avançados. Também tá no nosso canal do Telegram os 3 planners para vocês fazerem download gratuito. E com os preços atualizados, como a Karen falou. A outra questão é que você está investindo num equipamento que chama muita atenção do paciente. Quando o paciente chega e vê que você vai fazer esse trabalho de exercício, utilizando o videogame, utilizando essa super tecnologia, que para ele é uma super tecnologia, e é mesmo, mas ele dá um valor para isso muito maior do que o que você pagou. Então, quando a gente pensa nesse custo-benefício, pensando no valor que o paciente vai dar, de quem está de fora vendo e não entende, não sabe quanto custa, quando vocês perguntam, é porque também não tem ideia de quanto custam e acham que é caro, né? Então, quando o paciente vê desse jeito, ele dá um valor maior, e aí você pode pensar nisso e valorizar o seu trabalho também, né? Enquanto fisioterapeuta, enquanto hora de trabalho, né? Então, tudo isso pode ser pensado a partir do momento que você consegue incluir essas tecnologias no seu tratamento, né? Exatamente. Vou Então, ele puxar. acaba ficando só essa vantagem de você estar levando algo diferente para o seu paciente, extremamente lúdico, inovador, uma forma prazerosa de fazer exercício. Isso tudo já eleva o seu tratamento. E aí você pode melhorar o custo da sua sessão. Isso também é um Claro, benefício, né? Isso claro. também passa a ser um Cobrar benefício, porque mais. você vai poder cobrar mais por isso. E aí a pessoa vai É, valorizar muito a sua sessão, vai dizer assim, não, essa sessão vale isso, né? Aí se a isso. gente pensa, por exemplo, no custo do óculos de realidade virtual, né? É Que muito você adora falar barato. isso, não é? É. É muitíssimo barato, é muitíssimo barato. Então, Também está por lá no que planner não? de preços direitinho, mas você compra em qualquer lugar do Brasil que você tiver, incluindo frete, por bem menos do que R$ 100. E é um É. equipamento A de pergunta, super tecnologia, né? a pergunta é por que não investir nisso? Né? É. Por que não investir? Qual é o medo de investir? O medo é só a questão financeira? Né? Ou o medo eu não sei usar videogame, eu nunca joguei videogame. Mas eu preciso saber jogar videogame para trabalhar com game terapia? Lógico que não. Né? Claro Não que não. preciso, eu não preciso E nunca ter para jogado. isso, a gente tem o método Game Terapia 7D, né, que te ensina a transformar esses Exatamente. videogames em recursos de reabilitação para a fisioterapia. É isso. E quando a gente fala do workshop, da game terapia imersiva, o óculos é barato, o workshop está gratuito, disponível no Telegram, então desculpas não temos. Vamos para a próxima É. pergunta. É... Aqui, Silvana, nossa player, ela já é formada no método Game Terapia 7D e ela colocou uma pergunta aqui para ajudar mais vocês do que ela, porque eu tenho certeza que ela sabe isso. Essa Quais, sabe. quais os games bons, ou tá querendo novidades, né? Os games bons para disfunções pélvicas. Olha, se a gente fosse elencar aqui, eu acho, né, Karine? Depois você me corrija se eu estiver errado, mas se a gente fosse elencar as perguntas que a gente mais Essa responde, que aí. mais fazem pra gente, essa era a primeira da lista, né? Então, A ó, gente vou até tirar postou, aqui. não foi isso? Quais os games? Não para disfunções pélvicas, mas o que jogo eu uso para o meu paciente? Então eu vou Não, responder mas para isso. Ao invés disfunção de pélvica, o povo pergunta, viu? Um Muitos, monte. muitos perguntam bastante. Mas antes de falar de disfunções pélvicas, assim, que jogo eu uso para o meu paciente? Essa pergunta eu acho que é importante a gente responder, né? É, a pergunta, a resposta é: não é o jogo. Então não é o jogo. Lógico que escolher o jogo faz diferença e a gente ensina isso no método, mas a questão é
que se você fez uma boa avaliação, sabe o que o seu paciente precisa em termos de cinesioterapia, porque game terapia é cinesioterapia. Isso tem que ficar claro. Então, você está fazendo o exercício com o videogame. Então, se você sabe que exercícios ele precisa, e aí você identifica quais jogos vão trazer aquelas solicitações para o paciente fazer aqueles movimentos, ele vai ter que realizar aqueles movimentos para avançar no jogo, você sabe escolher o jogo. Então, a gente não tem como dar essa receita. É esse jogo, então, no iFit Plus, é um jogo de balance, do pinguim, que vai funcionar para um paciente que, entendeu? Neurológico. É. Ou para um paciente com disfunção do assoalho. Isso não existe. Então, saber adaptar ao que o paciente precisa ao jogo é o que a tecnologia mais importante de todas essas precisa saber fazer. E essa tecnologia é o fisioterapeuta, né? É essa pecinha que fica entre o equipamento e o paciente que precisa estar funcionando muito não bem. Não pode ficar entre o paciente e o equipamento. No caso do jogo, tem que ficar depois do paciente. No caso do jogo, na maioria das vezes não pode mesmo, vai atrapalhar. Mas pode ficar ao lado, às vezes, pode ficar atrás, mas está ali apoiando e está ali direcionando e está ali sabendo fazer. Então, quando a gente fala disso, imaginem, a gente tem aqui, por exemplo, nesse jogo do Wii de esportes, uma infinidade de jogos e de possibilidades de movimento. Então, se eu quiser trabalhar ombro, eu vou escolher o esporte que vai me dar aquele movimento do ombro que eu quero fazer. Aí tem esse outro, ó, o Wii tem muitos jogos, né? Jogos de esporte relacionados a tipos de jogos diferentes. E então é isso. E aí o assoalho pélvico você vai ver o que o paciente precisa. E associado a isso, mais o balance board do Nintendo Wii, com a paciente sentada no balance, movimento de pelve, circundução de pelve, deslocamentos, báscula, trabalho de contração dos músculos do assoalho pélvico com eletroestimulação, com biofeedback associados, com carga se o paciente estiver em pé usando cone. Aí o balance e o Nintendo Wii trazem um artifício, se eu posso dizer assim, que é vantajoso, que ajuda. Mas dá para trabalhar com Xbox, dá para trabalhar com PlayStation, dá para trabalhar com óculos de realidade virtual, assoalho pélvico. Assistam o workshop, lá tem dicas. Né? E assim, acrescentando aquilo que você falou do jogo, eu acho que é importante a gente dizer que se a gente se baseasse apenas no jogo em si, esse jogo é para tal disfunção, esse jogo é para essa disfunção. Então, quando o seu CD, se fosse CD, se o seu minigame perder, e aí se você quebrar, você não vai conseguir mais comprar porque ele não vai existir mais. Então, significa que você não vai conseguir mais reabilitar aquele seu paciente? Então, não é isso que o método tem que ensinar e não é isso que você, fisioterapeuta, tem que saber. Você não tem que saber qual é o jogo, você tem que saber como você planeja a estratégia motora com o videogame. Exatamente. E aí, não importa o jogo não, minha gente. Não importa, não se prenda no jogo. Esqueça jogo. Esqueça inclusive até plataforma. Esqueça a plataforma. Assim, tem uma pergunta assim, tem uma pergunta aqui, que plataforma? Ó, de Cadu. Mas deixa eu terminar aqui essa parte só para concluir. Que eu queria assim, então, incluir aí. Isso, eu tô respondendo ele mesmo. Então, esqueça isso, gente. Não tem problema, não importa. Você tem que saber usar essa estratégia. Então, eu tenho que saber avaliar o que é que eu preciso com o meu paciente. Esse jogo promove esse estímulo? Então, eu tenho que ter jogado jogos, mas não quer dizer que eu só precise jogar aquele jogo para trabalhar uma determinada questão. Por exemplo, tem um jogo que eu sou apaixonada, porque eu gosto pessoalmente, mas que é o jogo do cume dos reflexos, do Kinect Adventures. A Adriana já sabe, ela já tá botando aí na tela. Eu adoro esse jogo, porque eu usei ele na pesquisa do mestrado e na pesquisa do doutorado. Mas não quer dizer que para todos os pacientes ele seja o ideal. Porque eu também tenho que pensar, quando eu penso no jogo, para escolher o jogo, eu tenho que também pensar na característica do meu paciente. Eu não penso só na disfunção, eu não penso só no problema que ele tem, eu não penso só no que eu preciso ganhar com ele, mas eu penso no que ele gosta, nas preferências dele, nas atividades do dia a dia, né? Para quê? Para que eu leve aquele jogo que mais se aproxima, que mais tenha intimidade com o paciente. Para quê? Porque eu quero que ele interaja, eu quero que ele engaje, eu quero que ele faça um melhor movimento, eu quero que ele explore
aquele jogo da É. melhor maneira possível, Eu não sei jogar tênis. É aquilo que eu falo, né? Eu não sei jogar tênis, mas eu vou botar ele para jogar um jogo de tênis com um treinador incrível, que é o computador, que é o oponente O que vai estar jogando contra adversário. ele, o adversário dele. Então, é essa questão que a gente tem Mas que levar em isso, consideração. mas isso, Karen, não quer dizer que o treinador vai fazer tudo. E isso Ah, elimina a não. necessidade do fisioterapeuta. É importante dizer Perfeito. que, né, que o movimento correto, que a correção, o comando verbal, o estímulo manual é dado pelo fisioterapeuta que está junto. Porque se só a pessoa presta atenção só no treinador e não tiver um fisioterapeuta, não vai fazer o movimento correto, não vai reabilitar. É. Isso é Por brincadeira isso que que as você pessoas fazem em disse, casa. É. a pecinha A fundamental é pecinha. aquela, Se essa tiver quebrada, né? se essa tiver com O acessório defeito, fundamental tá na é, mão do fisioterapeuta e na cabecinha do fisioterapeuta. A pecinha é o fisioterapeuta, é, gente. É esse software que é, você tem em melhorar e atualizar cada vez mais. é. Eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu agora com essa resposta. A Denise perguntou: preciso de jogos específicos para o meu tipo de paciente? Então é isso, né? É bom que se ela já teve essa dúvida, se ela precisa, já é um ótimo começo, né? Ela já entendeu que talvez não seja o jogo específico que resolva, né? É. Cara, e se você abaixar um pouquinho só a sua câmera, você tem como abaixar para não ficar tão a pergunta na sua frente? Eu vou Que aí eu posso levantar ela, deixar. na verdade. É levantar Não, a câmera, não? Aí, ó. E não, aí? baixar mesmo. Não, agora piorou. Agora eu não vejo nem seu olho. Agora melhorou. Ave, Mais um pouco, mais um pouco. mesmo? Aí! Agora tá ótimo, ótimo, Ai, ótimo. nossa, É sabe, por tá tão isso. diferente pra mim. Aqui eu tô na frente da pergunta. Aqui eu tô Ah, não, agora tá completamente. ótimo. Ficou ótimo Ah, agora. eu Então tava pronto, fugindo então pra é não ficar. isso. Respondemos. Mas eu quero falar Respondemos uma essa. coisinha. Quero falar uma Ah, coisinha pra diga. Denise. Ela fez Porque outras. mas eu quero falar isso aí dessa coisa do específico, que eu me lembrei daquela coisa que a gente sempre também discute, né? A criação de jogos específicos na área da fisioterapia, os serious games. Uhum. Às vezes, pensando na questão de você explorar mais da fisioterapia no jogo, alguns fisioterapeutas conseguem e desenvolveram jogos muito legais, muito mesmo. Mas é aquela que a gente discute. Às vezes esses jogos específicos, eles não têm a qualidade gráfica, a musicalidade, não tem o engajamento, aquela questão de motivação que um jogo comercial traz. Às vezes, jogos específicos É. podem ser necessários, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, assim, pensando no workshop de game terapia imersiva. Tem pacientes que têm alteração nos olhos, às vezes precisam trabalhar a musculatura, o reto superior do olho, o reto inferior, o reto lateral, o reto medial, o oblíquo superior, bico inferior dos olhos. Para quê? Porque essa criança, às vezes no desenvolvimento, tem uma alteração no nervo óptico mesmo, e aí você tem uma alteração no funcionamento dessa musculatura do olho, que ele chama de olho preguiçoso. E aí você precisa ter estímulos para que você faça o movimento Específicos. daquele olho que está com a musculatura mais Uhum. deficitária. Então, o que faz mesmo normalmente é tapar o olho, que é bom, para fazer o exercício no olho que tem a necessidade de tratamento. Então, tem um jogo que aí é específico, que é essa questão, né? Que é um jogo específico, que é um jogo de quebra-cabeça, onde a criança ela tem que com o movimento, né, do olho e da cabeça, ela tem que olhar a pecinha para carregar a pecinha para montar o sistema do quebra-cabeça. E Então, aí vai esse jogo trabalhando a específico musculatura específica. É. ou então seguir uma bolinha, tem lá que é um jogo que também serve para realidade, para reabilitação vestibular, né? Que ele vai seguindo uma bolinha com o movimento dos olhos. Então, isso pode ser interessante, ter um jogo específico para esse caso. É. Então, é uma questão de ponderar, e por isso que é importante você conhecer os jogos e verificar as possibilidades, né, que cada jogo pode trazer. É. Outra aqui, ó. Tô preocupada com o tempo, viu? Ah, meu É, Deus! Meu Deus! ao uso da game terapia, tem várias perguntas aí. Ao uso de game terapia em serviços públicos ou somente em clínicas privadas? Ah, Essa semana a público gente também. muito. E essa semana a gente O Sara, por até exemplo, tem. tem. E essa semana a gente até divulgou.
o serviço de uma seguidora, né? Que mandou É, depoimento, um testemunho de tudo que ela faz, de como ela usa a no serviço Heloísa Gouveia, público. No serviço público, ela mandou em São Paulo. fotos usando em São Paulo, e aí no serviço público. Então, pensando que no valor mesmo desses equipamentos é completamente possível incluir em qualquer serviço, domiciliar, dá para carregar, é portátil. Então, não Quem é foi que só clínicas. perguntou? Davi. Davi, ele estava aqui. Ah, tá aqui aí, ó. Aí, Ele ó, pôs no. deu joinha. Tá, então, hospitais, ambulatórios. No ambulatório da UFBA a gente ganhou um Nintendo Wii, então é possível utilizar, né? Dá para usar em A questão é que muitos. no serviço público não pode só para essa questão de pesquisa, né? Que a gente vê que muitos serviços públicos usam muito para pesquisa, exceto Sim, Sara, que usa para trabalhar mesmo. Mas aqui, por é, exemplo, em Salvador, o CEPRED, a gente tem lá no Centro de Idosos, fez durante a pesquisa e depois, sim. vamos lá. Jogos de dança, se são interessantes no tratamento. Adriana, Muito! fala aí. São muito interessantes, Cadu. A gente tem tanto para o Wii como para o Xbox, pensando nesses dois mais comuns, né? Que a maioria tem. Olha só, gente, Michael Ah, esse é demais. Jackson. Eu sabia que você ia mostrar esse. Pensa, se a gente pensa em trabalhar equilíbrio, coordenação, dissociação, força, capacidade cardiovascular, né? Dançando, delícia, e jogando, ganhando E pontos. para o assoalho pélvico também tem muita evidência, né, dos jogos de Muita para dança. mobilidade, do Step Mania, aquele jogo de tapete mesmo, das setinhas. A primeira publicação que eu vi sobre assoalho, treinamento de musculatura do assoalho pélvico para paciente incontinente, com incontinência mista, foi com esse tapete de dança. Então, dança sim. E trabalha, inclusive, o cognitivo, dupla tarefa, importantíssimo. Isso. Carlinha tá aqui, ó, eu fiz a pergunta dela. Quais jogos mais indicados para pacientes pós-artroplastia total de joelho? Eita! Ela Ah, fez ela um TCC sabe. sobre isso! Ah, agora que eu lembrei! E aí, Carlinha, foi sucesso, né? No final, você deu um Deu retorno pra gente show! que deu tudo certo, foi. Pois é, a gente tem estudos que mostram que na fase aguda do tratamento não se identificou muita evidência para a redução de dor. O que a gente tem de estudo é para a dor que não teve uma resposta tão positiva, mas houve melhora na função. São esses estudos que fizeram para avaliar a dor aguda no pós-operatório de artroplastia total de joelho. Agora, para processos crônicos e para melhora da mobilidade, para melhora da função, tem evidência sim. E aí aquela coisa, qual jogo é aquela resposta que a gente deu, né? Tudo vai depender do paciente, do seu racional, do que você precisa trabalhar com ele. Então, você tem que pensar em várias questões para você escolher o jogo, para você ser o mais É. assertivo no jogo. E aí as evidências podem ter mostrado que esses resultados apareceram com determinado jogo. Porque é claro que os autores precisaram, Claro. né, os pesquisadores precisaram escolher um jogo ou uma sequência de jogos para aquele trabalho de reabilitação. Mas isso não quer dizer que é aquele jogo ou aquela sequência de jogos só que funcione. Se você pensa o que foi trabalhado com esses jogos ou com Isso. essa sequência, né? É isso aí, entendeu? Então, o jogo. Para a clínica, você tem que transportar aquilo que você vê na evidência para a prática clínica. E aí Isso. você faz aproximações, né? Então, Ela, projeto aprovado. Ah, ela escreveu o projeto, que vem ao TCC. Ah, querida, vamos acompanhar. Cid perguntou se pode ajudar. Ó, posso ajudar meus pacientes de acupuntura utilizando óculos VR durante os atendimentos? Pô, que massa. Muito Essa legal. pergunta é muito massa. Veja só, a gente tem também evidências do uso da realidade virtual, dos óculos de realidade virtual, para diminuir a ansiedade. E dor. Seja para coleta de sangue, exatamente, seja para coleta de sangue, seja para fazer fertilização in vitro. Eu vi um estudo agora, saiu agora do forno que eu tô para te falar desse estudo, Adriana. Oh, Que que para fazer legal. fertilização, Porque a ele usou óculos de realidade virtual. ansiedade
para diminuir a ansiedade e Perfeito. dar certo na fertilização in vitro. Pô, eu Muito adorei, legal. eu achei muito legal. Muito Funciona legal. para versão cefálica externa, quando na 37ª semana a gente precisa posicionar o bebê em posição cefálica para o parto, e essa manobra é dolorosa, e aí com o óculos de realidade virtual tem estudo mostrando também, bem legal. Então, a acupuntura Então, se você pensa, é né, da mesma exatamente. maneira. Você pode colocar o óculos no paciente e um jogo que ela consiga jogar na posição que você precisa que ela fique para acupuntura, né? E ela consegue explorar o cenário, fazer as ações do jogo, executar as ações do jogo, e isso para pessoas que têm um pouco de aflição de agulha, tipo eu, então que adoraria estar distraída no momento de uma acupuntura. Pode ter um efeito muito bom, né? Eu vou Essa fazer com questão você. você engana o cérebro, você ocupa as áreas que estariam sendo estimuladas pela dor por sensações prazerosas. E aí, dessa forma, você diminui ou ressignifica essa sensação. E isso funciona É. muito bem, tem muita comprovação. Muito legal, muito legal. E tem gente também. Agora, assim, seria um estudo inédito esse, hein, da gente usar com acupuntura. Porque eu acho que não tem nenhum estudo de. Olha Não, aí uma acho que não ideia para também. pesquisa. Não tem. É. Ó, Ricardo. Também. Respondido. Somos duas, Respondemos, somos duas. São respondemos. duas. Acho que ele perguntou, são duas na Respondemos. Game Terapia Brasil? São duas. São duas. Acho que era a pergunta, São né? duas. Essa. A pergunta são São duas, duas, são são duas. duas. Karen, eu sou Karen, Adriana. você. Adriana. Adriana. A Denise, ó, sou psicopedagoga. Game terapia só serve para fisioterapeutas? Não, querida. Serve para qualquer profissional, nem só da saúde, qualquer profissional da educação, da saúde, de outras áreas. Muitas usam realidade virtual. Quando a gente fala game terapia com exercício, né, com exergame, pensando nisso, muitos profissionais também. Então, profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, mas dentro da psicopedagogia, muitas possibilidades de game terapia, muitas possibilidades, com óculos de realidade virtual para concentração, né, é importantíssimo. Sabe o que eu pensei? Eu pensei numa coisa aqui agora, que eu li isso aqui recentemente e eu acho que dá para colaborar com a pergunta dela. Crianças fazendo jogo, trabalhando com os jogos com game terapia mesmo, para melhorar, por exemplo, a escrita. Porque isso ajuda nessa construção, não é isso? Na construção tem o dessa questão da e-drive, coordenação. tem o e-draw. Isso. Porque isso ajuda na construção, mas não só esses jogos de desenho, mas os jogos mesmos mesmo convencionais, porque ele estimula áreas cerebrais que facilitam, inclusive, a aquisição da praxia motora para a escrita, que é o que a Andrea está falando aí, ou para a psicomotricidade e melhora da atenção. Então é isso mesmo, ajuda a criança a focar e aprender, inclusive, essa questão da escrita nessa fase do desenvolvimento da escrita. Eu acho que em algum momento aí também do tratamento, o exercício mesmo, realizar um exercício entre uma tarefa e outra da escolar, ou de leitura, ou pode ter um efeito aí positivo também do próprio exercício, né? Eu gostei que Denise falou, que eu fiquei animada isso aí. Vou comprar o e-book de vocês. Você vai comprar o nosso e-book. Tem spoiler agora no finalzinho da live. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem para dar tempo do spoiler. Adriana, acho que a gente tem 20 minutos. A gente tem um presente que a gente só vai dizer que vai acontecer, a gente vai divulgar um pouco mais para frente, mas a gente já vai adiantar aqui para vocês. Então, quem ficar aí até o final já vai saber em primeira mão. Deixa eu só te falar uma coisa também que eu esqueci. Que agora que eu me lembrei, senão eu vou esquecer de novo. Não é só fisioterapeuta área de saúde, como você falou, e os psicólogos, psiquiatras, né? Os psicólogos usando também para trabalhar fobia. Então, até mesmo, gente, pessoal usando realidade virtual, pessoal da área de construção, arquiteto, para você ver seu imóvel antes dele estar pronto, assim. Para você já ver como é que é a decoração, para você se sentir dentro da casa. Não é legal isso? Imagine, Poxa, eu acho genial. para vender. Não tem como voltar atrás.
tem empresa de turismo que tem softwares para vender viagens. Então você mostra a experiência que a pessoa pode ter para a pessoa escolher para onde vai. Tem coisas muito bacanas com realidade virtual. E com Isso me realidade virtual arrepia. imersiva, Me arrepia. com realidade virtual imersiva tem muita coisa legal. Muita. E na faculdade, para ensinar anatomia, para ensinar várias coisas. Educação, muitas coisas de educação. Tem agora um É. curso para assoalho pélvico de realidade virtual imersiva, eu vi um pessoal muito bacana. Os equipamentos são caros. A Cláudia que fez o curso com a gente, dá esse curso, ministra esse curso. Ótimo. Os equipamentos são caros, aí a gente já respondeu, né? Que não são baratos, eles são baratos. Eu falei Será que que sou não eu? são baratos, não, que são baratos, são baratos. E tem os planners de preços lá no Telegram disponíveis. Então, né? Isso a gente já tinha respondido. Andréia falou, o seu tá travando um pouquinho. Tá me vendo? Mas vai voltar, eu vou lendo aqui. Gostei muito de ter feito meu TCC, tô vendo. Gostei muito de ter feito meu TCC sobre a game terapia. E como fui a primeira a utilizar a game terapia na faculdade onde cursei, chamou muita atenção e realmente foi um sucesso. Eu super recomendo, tá vendo? Então assim, você foi a primeira a usar na faculdade e chamou a atenção daquele público que estava lá. Mas você pode ser a primeira na sua cidade. Você pode ser a primeira para o seu tipo de paciente na sua região. Então, e aí essa atenção vai ser voltada para o seu negócio. E é isso que a gente ensina, transformar mesmo isso num recurso de reabilitação, mas aproveitar os benefícios do que o videogame tem nesse sentido de chamar atenção, porque ele é marketing. Ele chama atenção, ele vende Isso por aí. si só, ele é esse equipamento completo, né? Então é muita tecnologia mesmo. Você vai se tornar referência, né? Você se torna Vai. referência naquilo ali, né? Os pacientes querem, olha, eu quero fazer um tratamento que eu me divirta, que eu não sinta tanta dor, que eu consiga vencer, ganhar a mobilidade, que eu consiga vencer, ter tarefas, me sentir conquistando, né? Aí o paciente, claro Muito que vai legal. querer fazer. Kelly, nossa querida aluna, game terapia é tudo. Eu tô louca para começar. Por que será, né? A gente não, acho que não, a gente não teve nenhuma contribuição aí não nesse Eu acho desejo. também. Quais são os critérios básicos na escolha de um game para fisioterapia? Eu gostei dessa pergunta. Eu vou começar, então você complementa, tá? Então, a primeira coisa, quando você pensa em utilizar o videogame como forma de exercício ou como exergame, você tem que escolher um console que tenha possibilidade de acoplar a ele um sensor de movimento. Então, essa é a primeira coisa, né? O básico para que o seu movimento, o movimento corporal, seja lido ali pelo sistema e o jogo aconteça, né? Eu acho que esse é o primeiro. E aí, Karen, o que mais você pensa? Divertido, exatamente. tem que ser divertido, porque de chato já basta exercício convencional. Eu acho que você tem que criar um sistema de avaliação mesmo. A gente ensina isso, né? O passo a passo do que você precisa considerar para você usar o videogame como um poderoso recurso de reabilitação. Então, você tem que avaliar o seu paciente pensando em alguns critérios. Então, a gente pensa também na jogabilidade, a gente pensa se o paciente é cadeirante, por exemplo, qual é o melhor videogame para esse paciente que é cadeirante. Então, de repente, um videogame como Xbox, onde você tem um sensor e às vezes o sensor pode atrapalhar com a leitura porque ele não reconhece a cadeira, né, a cadeira de rodas, isso pode ser ruim para a jogabilidade e atrapalhar a evolução. Aí você frustra o seu paciente e você também se frustra, você diz, esse negócio aqui não funciona, não dá para trabalhar com esse console, não dá para trabalhar com game terapia, não. Isso aí é só Brincadeira. modismo. Não funciona, modismo, não funciona. E não é verdade. Então, a questão é, você tem que saber escolher o console que mais vai favorecer aquele ganho que você pretende, né? E que mais se adequa à realidade daquele paciente. Então é isso, eu preciso trabalhar mais estabilidade, preciso trabalhar mais controle. Então eu vou pensar lá nas questões de escolha, eu vou pensar num jogo que promove poucos deslocamentos, porque eu tenho um paciente que tem um risco muito grande de queda, um paciente muito instável, com muita dificuldade. Então, eu não vou colocar um jogo que promove deslocamentos amplos.
como na fisioterapia, eu vou evoluindo progressivamente. Então, eu tenho que pensar no videogame como um recurso de fisioterapia mesmo. Eu tenho que pensar ele É. que ele é um equipamento de fisioterapia. Como Se eu seu penso que ele é um como a sua equipamento, eletroterapia, como seu ultrassom, como seu biofeedback, como seus outros equipamentos. se eu penso ele como um equipamento, eu vou pensar em estratégias para reeducar o movimento com ele. Então, Uhum, aí que tá o diferencial mesmo, né? Que não é, é, só, não é brincar, gente, não é recreação no final da sessão. é. Olha, você fez tudo, então agora você vai ganhar um doce. Aí o doce é o Não, videogame. Então, nem não é pense, nem assim, pense. tá? É, então, primeiro, você precisa de um videogame com sensor de movimento, né? Um console com sensor de movimento, e depois você precisa de um fisioterapeuta treinado. Né? Porque resumindo aí o que Karen disse, é esse fisioterapeuta treinado que vai ter essa competência de fazer tudo isso. Então, esses são os critérios básicos. Teve isso, É. a E game não precisa terapia. saber jogar, e não precisa saber jogar, não precisa ser expert em Não, videogame, não precisa, não não precisa. precisa. Não, é isso Eu mesmo. sempre gostei, mas não quer dizer que por isso que eu me tornei uma game terapeuta, vamos Não, dizer assim. não, e Não, eu joguei na minha época, quando os videogames foram lançados, e depois, só muito depois de novo. Então, não fui uma jogadora que joguei sempre. pois E é, vejo o videogame como um dos meus recursos de reabilitação, como qualquer outro, sem nenhuma dificuldade, porque eu enxergo ele assim. Eu não enxergo como um brinquedo, como um videogame isso. que eu vou, né, que eu vou precisar, que é uma coisa que está ali, mas ele não é daquele ambiente. Eu já enxergo ele dentro desse ambiente fisioterapêutico. Ele combina ali para mim. Quando eu olho, ele combina com aquele ambiente. Não só com a sala da minha casa ou com esse ambiente de lazer. Eu acho que isso faz diferença, né? Eu acho que é. E aí Exatamente. as perguntas que foram enviadas encerraram. Não sei se alguém fez mais alguma aqui, ou se a gente já pode. Ó, a André falou: gostei do estudo, vamos fazer. Ah, vamos, Déia, vamos. Déia tá lá no Piauí. Déia está no Piauí. Aqui, Gente, olha, tem gente do Piauí, dou uma pau cachoeira aqui. que legal. Márcia falou assim: ó, tem um paciente com ataxia cerebelar. Carlinha de onde? De BH? Tenho um paciente de ataxia cerebelar, gostaria de trabalhar a game terapia com ele, mas tenho dúvidas de qual aparelho comprar. Agora não tem mais, porque a gente já explicou que a questão não é mais o aparelho. Então, o que aparecer, se alguém estiver dando um Nintendo, é esse que você vai usar. Se alguém estiver dando um Xbox, é esse que você vai usar. O Nintendo dá uma estabilidade para pacientes que têm mais dificuldade com essa estabilidade de movimento corporal um pouco maior. Mas dá para adaptar qualquer outro console. Qualquer outro. Se você tiver um, dá para começar por ele, né? Só selecionar um Ó, jogo que. você pode ler para mim? Eu não ouvi Ataxia. e não travou para Ataxia. mim aqui. Tá ouvindo agora? Agora Tá tô, ouvindo? tô. Ataxia cerebelar. Ataxia. Tá, tá. É isso. Isso. E Né? aí é o que ele perguntou? Se pode fazer? Que aparelho comprar? Que console comprar? Hum, É. às vezes o paciente com ataque C tem muita dificuldade se você usar qualquer recurso na mão. Você chegou a Que responder? segure. Não, eu falei que o Nintendo dá um pouco mais de estabilidade. E o controle você mesmo pode segurar, né? O fisioterapeuta Isso, pode segurar se ele isso, tiver no balance. Mas se ela tiver isso. um Xbox, dá para usar. Se ela tiver outro Dá. console, é possível. Não precisa ser um Gente, dá Nintendo. para você, por exemplo, usar. Aí não tô pensando só no caso de ataxia cerebelar, não. Mas eu tô pensando Uhum, agora nos meus pacientes com Parkinson, por exemplo, que às vezes tinham esses movimentos é, que apareciam, né, por conta da própria uhum. medicação, e que eles, mesmo na bicicleta, eles faziam exercício na bicicleta. Mas, claro, não tinha nenhuma realidade virtual associada. Mas você pode fazer exercícios na bicicleta associado à realidade virtual. Como? Exatamente. Aí você pode usar um óculos de realidade virtual e trabalhar na bicicleta e empolgar o paciente, porque ele vai ver o cenário. Tem jogos assim, né, que você se vê na bicicleta, lá o cenário vai aparecendo, entendeu? Então, você tem essa sensação mesmo desse movimento e você pode, mesmo esses pacientes que têm movimentos às vezes incoordenados, você pode fixar esse paciente com o pé na bicicleta, fixar direitinho, ele vai trabalhar, por exemplo, um condicionamento específico. Você quer trabalhar condicionamento cardiovascular, isso não ficar tão enfadonho assim.
Aí eu não sei se você ouviu minha E aí, se, por resposta. exemplo, não for uma Que questão travou de novo. cardiovascular, Não sei se você ouviu travou minha um resposta. pouquinho, mas deu para ouvir. Se não for uma questão cardiovascular, mas de movimento, por exemplo, de membro superior e de controle de membro superior, por exemplo. Então, como usar o óculos para membro superior? Aí a gente vai, eu vou colocar aqui, vou ficar sem enxergar vocês. Você me diz aí se dá dando para ver o que eu estou fazendo. Aí você vai colocar o óculos, por exemplo, e é um jogo de ping-pong. Tá vendo a raquete? Tô vendo. E aí, o Tô vendo. jogo vai pedir o movimento que o paciente vai precisar fazer com a cabeça para acontecer o movimento, mas junto com ele, ele vai fazer o movimento do membro superior que está sendo pedido pelo jogo. Então, a partir do momento que você consegue adaptar os jogos da realidade virtual imersiva ou dos consoles de realidade virtual não imersiva, é um infinito de possibilidades, né? Assim, não tem... e mais os acessórios da fisioterapia que você pode associar. E eu acho que a gente tem que começar com spoiler, senão a gente não vai conseguir explicar direitinho o que vai rolar. Então vamos lá. Né? Então vamos lá. A gente vai ensinar como você fazer isso, né? A gente tem exatamente isso. Um e-book que a gente tá, justamente a gente percebeu que muitas pessoas têm essas dúvidas. Qual o jogo? Esse jogo serve para quê? Então a gente fez um e-book tão bonito, a gente organizou todos os jogos, para que serve, o que eles promovem, para ficar fácil de você escolher. Aí, Adriana? Então foi assim, para deixar mais claro, a gente distribuiu o workshop Game Terapia Imersiva, que é esse que ainda está disponível gratuitamente até o final da quarentena. E quem não assistiu, assistam no canal Telegram. Qualquer dificuldade, mandem um direct que a gente ajuda. 3 módulos, né? Então as pessoas assistiram esse workshop e a pergunta que a gente mais recebeu foi: que jogo eu uso de realidade virtual imersiva? A gente está falando com óculos, né? Que jogo eu uso para um paciente assim, assim, assim? Que jogo eu uso foi a pergunta premiada. E aí, pensando nisso, a gente entendeu que as pessoas tinham essa dificuldade de escolher o jogo. E aí, para facilitar, né, a gente desenvolveu esse e-book desse jeito que Karen explicou agora. Um e-book com 80 jogos, 80 para iOS e Android, guia de jogos VR. E ele é exatamente isso, um guia. Lá a gente dividiu os jogos em esporte, infantis, relaxamento, dupla tarefa, Terror. me ajude aí. Terror, adoro. Terror, relaxamento. Terror. Então, a gente dividiu os jogos em categorias e além de explicar para vocês o contexto do jogo, a história, o que ele conta, o cenário, o que o seu avatar tem que fazer, além de detalhar isso, a gente também diz o que regiões corporais são utilizadas, que componentes corporais são utilizados para a realização do exercício. Quais capacidades. Que você treina para cada um desses jogos, com cada um desses jogos. Eles podem ser feitos deitado, sentado, em pé, ou só deitado, ou só sentado. Então, a gente classificou mais do que isso. Na prática mesmo. Na prática mesmo, a gente classificou 80 jogos. E é isso. Então, esse guia... iOS e Android. iOS e Android. E esse guia a gente vai oferecer para vocês numa aula que a gente vai marcar uma data. E aí a gente vai começar a divulgar. Mas vai ser por agora, tá, gente? Não vai demorar, então fiquem de olho. Uma aula gratuita com certificado. E aí, quem participar dessa aula, e nessa aula a gente vai explicar detalhes na prática mesmo, detalhes práticos de como utilizar esses jogos que vocês vão encontrar. Planejar. Que vocês vão encontrar no guia. Sessão. E aí a gente vai oferecer o guia nessa aula. Então, é uma aula gratuita com certificado que vai acontecer, esse o presente, que vai acontecer ainda esse mês. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, sigam tudo lá, cadastrem o e-mail de vocês na nossa lista para receber em primeira mão. E falta 1 minuto e meio. E foi muito legal essa nossa experiência de live de perguntas e respostas. Foi ótimo. Eu fico só preocupada aqui de falar, porque eu tô travando agora. Eu falei bem resumido, porque eu tô achando que sou eu que tô travando. Mas eu vejo você travada. Mas dá para ouvir, tô ouvindo direitinho. Então, a gente vai fazer mais lives dessas, de perguntas e respostas, porque é isso, né? A gente consegue ir respondendo as dúvidas que vocês vão tendo conforme vocês vão experimentando. A ideia é essa, ajudando vocês conforme vocês estão utilizando, né? Ou as dúvidas que surgem. É legal até pra gente...
Isso, para a gente pesquisar para as próximas publicações da gente, porque em cima dessas dúvidas a gente sabe o que que eles estão, né, querendo de mais de É, informação. E a gente planejar as nossas aulas, é né, isso para mesmo. eles, É, tá é bom? isso mesmo. E a Ah, gente eu está adorei, foi organizando então. ótimo, gente. Muitíssimo obrigado por todas as perguntas que a gente recebeu. Obrigada por vocês terem participado. Quem não assistiu o workshop, assiste nada, não perde tempo não, gente, É. porque tá imperdível mesmo. A gente fez com muito carinho. E E continue obrigada, mandando Adri, as né, por essa perguntas. live ótima. Obrigada, eu que agradeço, foi ótimo. É, vocês podem encaminhar as perguntas por direct, viu? Também, se não mandaram agora, perguntas que vocês tiverem, podem encaminhar por direct, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima Isso, live 2020, toda quinta, às 20h20 a gente está aqui, viu? isso. Obrigada. Beijo, gente. Até breve. Tchau, Até Adri. mais. Tchau, Um querida. beijo, Isaac. Um beijo, Beijo, Isaac. Nando. Beijo, Nando. É o jogador.